Suplemento é tudo de bom? Pois é, nem sempre. Então vamos lá. Clica no gostei, se inscreva no canal. Galera, vamos lá. Quando vocês falam de suplementação, é muito difícil a gente conseguir suplementos que realmente são bons em termos de gorduras. Então esse é o nosso número 7 de desvantagem. Se você fosse pensar em suplementação de gorduras, você normalmente está falando de ômega 3. Tá? Você consegue ômega 3 da dieta? Consegue, mas de suplementação, vamos dizer assim que é mais simples para a maioria, tá? De uma incidência geral, eu sei. Eu tenho muitos alunos, tem alunos meus que adoram comer peixe, comem um peixe sempre, isso é legal pra caramba, peixe gordo, tá? Leandro, como é que eu sei que o peixe é gordo? O peixe gordo normalmente ele tem coloração. O salmão, ele não é branco. O atum, ele não é branco. A sardinha, ela não é branca. Então, aí nós estamos falando de peixes mais gordinhos. Tilápia, curvina, tainha, são peixes mais magrinhos, são peixes mais branquinhos. Então não adianta você também comer tilápia pra caramba e falar, não vou suplementar com ômega 3. Não vai adiantar nada, certo? Porque ela não tem ômega 3 em quantidade significativa. Quando você vai suplementar com ômega 3, o suplemento é ótimo, mas e o ômega 6 e 9? Ah, mas tem o óleo de cártamo. Sim, mas pô, você vai tomar... Eu vou ter que ingerir 60 gramas de ômega 6 e 9 por dia. Vou tomar 60 cápsulas de 1 grama? Melhor colocar azeite na comida e comer amendoim e gema de ovo. Mas tem um suplemento que é muito específico ali, ó. Vou tomar o triglicerídeo de cadeia média, o MCT. Galera, pra que vocês estão fazendo isso? Vocês estão suplementando com gordura saturada? Olha, a aplicabilidade disso é tão rara. Olha, que eu não tenho nem palavras para isso. Então, suplementação com gorduras, ômega 3 e o resto é alimentação. Desvantagem número 6, a questão da ilusão. Então eu vejo muitas pessoas que ficam iludidos com isso, né, e simplesmente gasta dinheiro, compra coisa, só treina quando tem suplemento. Então você fica olhando e fala, pô, mas galera, o que vocês estão fazendo? Suplemento o que é? É um alimento de forma concentrada e ou isolada. Ou seja, você pode ter vitamina C num suco de laranja, e você tem. Só que se eu quiser muita vitamina C sem carboidrato, eu suplemento com vitamina C, concentrada e ou isolada. Ou seja, num copo de leite eu tenho 7 gramas de proteína, 6 gramas de proteína. Quando eu falo de um copo de leite, eu tenho 24 e eu não tenho carboidrato, ou seja, está de forma concentrada e isolada. Mas pode ser um ou outro. Logo, a suplementação nada mais é do que uma alimentação. E que se chamasse... ao invés de suplemento, se chamasse complemento, talvez venderia até menos, porque você ia falar, pô, mas complementar, então vou ver o que falta. O suplemento é uma palavra que parece que passa mais batido para a maioria. A questão da ilusão é uma grande desvantagem, porque tem pessoas que só treinam quando tomam suplemento. E isso é gravíssimo. Número 5, gastar dinheiro à toa. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre suplementos, lembra sempre de procurar, pessoal. Tá com uma dúvida? Leandro Twin mais tema, eu alimento a biblioteca para que você pesquise, então, né, busque a informação. Você gasta muito dinheiro com suplemento. Por exemplo, um whey protein. Se eu for pegar um whey protein aí, vamos dizer que eu gaste, vamos chutar aí, R$90 para 30 doses. Ou seja, para cada 24 gramas de proteína eu gasto mais ou menos R$3. Quando eu pego 1 quilo de peito de frango, eu vou pagar quanto aí? Quinzão? E a cada 100 gramas eu tenho 20 gramas de proteína. Ou seja, se eu for fazer essa matemática, eu vou gastar menos da metade utilizando o peito de frango, ou seja, suplementar sai mais caro para promover o mesmo resultado que a alimentação. Claro, eu tenho um apetite muito baixo, eu não consigo comer, né? É muito difícil. Então, nesse caso, compensa eu tomar whey? Compensa, porque eu não consigo comer frango. Mas percebe que quem gera a demanda é a realidade. Então, primeiro você vai tentar comer. Se não der, você vai suplementar. E não o contrário. Deixa eu ver o que eu vou encaixar de suplemento aqui na minha dieta. Não. Qual que é a demanda para isso? Desvantagem número 4. E aí aqui é uma continuação dessa de gastar dinheiro à toa. O que acontece, pessoal? Se você toma um whey, você vai continuar com fome. Tá, pode tirar um pouquinho a fome, mas nunca vai se comparar a, sei lá, uma lata de atum. Porque você comendo, você vai ter mais saciedade. Então, isso pode ser uma grande vantagem para quem quer ganhar peso, etc. Mas pode ser uma grande, mas assim, grande mesmo desvantagem para quem quer perder peso. Então, eu vou dizer de mim. Eu odeio suplementar com proteína em pó. Né? E para mim é de graça. Eu tinha um excelente motivador, não é? Só que se eu tomar whey, eu fico com fome. E eu já como muito. Eu tenho genética de gordo, eu já fui obeso. E para alguns eu ainda sou. Tudo bem, eu respeito isso, mas não precisa avacalhar tanto assim, tá mais ou menos. Mas o meu histórico de obeso e de engordar fácil, eu prefiro comer frango do que tomar whey. Eu estou batendo na tecla do whey, mas isso poderia levar para outras fontes de proteína também.
caseína, albumina, etc. Mesmo uma proteína de digestão lenta, um pedaço de carne vermelha magra vai dar mais poder de saciedade. Isso pode ser uma grande desvantagem para quem quer emagrecer. Então, se você está no processo de emagrecimento e está passando fome, para de tomar whey. Come frango. Desvantagem número 3. Para quem tem prazer na comida, você vai ter desprazer com a suplementação. Ou pelo menos não vai ter um prazer tão grande. Porque você sentar e comer 400 gramas, 300 gramas de arroz e feijão, mais um filé de frango, e você tomar, sei lá, 75 gramas de batata doce em pó com 30 gramas de whey, né, o prazer de comer é maior. Vai dizer, batata é batatificamente ridícula, eu não consigo comer mais batata. O frango é frangolinamente desagradável. Galera, a vida não é feita de frango e batata. Você pode comer diversas fontes. Né? Claro, o custo é mais alto, mas você pode comer salmão, você pode comer arroz, você pode comer feijão, você pode comer diversas fontes de carboidrato e de proteína. Vai ter alguma que você vai curtir, não é possível que você é tão excludente assim dos alimentos que são bons para uma dieta. Quando você come, você tem mais prazer do que quando você bebe. Você que é cachaceiro, pensou, mas eu estou falando de outro assunto. Número 2. Galera, suplementação, normalmente você não encontra fibras. Então, por exemplo, vou usar um multivitamínico no lugar de salada. Para quem não tem nada, metade ao dobro. Concordam comigo? Só que se você ingere uma salada, você ingere micronutrientes e você também ingere fibras. Tá? E as fibras são muito boas para a nossa saúde, né? Você não conta isso como, apesar da fibra ser um carboidrato, um macronutriente, você não conta isso. Ela não tem caloria, então ela te dá saciedade. Você tem um processo de fermentação e que através dessa fermentação da fibra, você gera coisas muito boas para o nosso organismo em termos de saúde. Você melhora a sua flora intestinal, você melhora a sua imunidade, você melhora o seu trânsito intestinal. Fibras normalmente você não vai encontrar em whey, em batata doce em pó, oximase. Então se você come, você tem mais vantagens. E olha só que eu falei de macronutrientes, mas falei também do multivitamínico. Então se você consome multivitamínico, alguma coisa fica para trás. E aí nós vamos para o nosso número 1, que são os fitoquímicos. Os fitoquímicos também são micronutrientes, tá? Só que a diferença é que esses micronutrientes você normalmente não encontra um complexo de suplementação deles. Então, por exemplo, o licopeno, ele não é um macronutriente, ele é um micronutriente, mas ele também não é uma vitamina ou um mineral. Ele é um fitoquímico que você encontra no tomate, principalmente quando esse tomate é aquecido. O licopeno é um antioxidante muito bom, que tem uma atuação muito predominante na próstata, o que é excelente para a longevidade prostática do homem. Logo, se você tenta suplementar e mandar multivitamínico, Leandro, mas eu tenho multivitamínico, eu tenho licopeno. Olha quanto tem de licopeno. Porque uma quantidade legal de licopeno, a gente está falando aí de mais ou menos 10, 15, 20 miligramas por dia. Vocês entenderam que o suplemento é muito bem-vindo em algumas categorizações, dependendo do indivíduo. Você, sim, experimenta indivíduos que se não suplementassem não teriam resultados, pelo menos por algum tempo, porque simplesmente não conseguiriam comer o que precisam. Então tem o seu valor, não faça desmerecimento, é errado. Eu vejo dois grandes extremos, os odiadores de suplementos e os amantes. Os dois não são ideais. Porque quem odeia 100% e ama 100%, não precisa nem explicar muito. Vocês têm neurônios funcionando, vocês conseguem entender isso. Depois do vídeo de hoje ainda mais. Não seja extremista. Apenas não use sem necessidade. Você pode dizer, Leandrão, você falou aí de fitoquímico. Mas você falou que tem suplemento de fitoquímico de forma isolada. Vou comprar todos os suplementos fitoquímicos. Vou comprar todos os multivitamínicos. Vou comprar carboidrato. Vou comprar proteína. Vou comprar gordura. Vou comprar probiótico. E aí eu consigo fazer algo completo, não é mesmo? Agora eu te ferrei. Sim, mas pô, qual que é a chance disso ser prático, viável, barato no dia a dia? Ninguém vai fazer isso. Se é para fazer isso, é só comer. Tipo, né? Vai gastar 30% do valor, vai ter muito mais prazer e vai conseguir as mesmas coisas. Agora, nós temos suplementos que são realmente bons. Tem um deles lá que você não consegue na alimentação, hipótese alguma. Fica tranquilo que você não vai conseguir. Então dá uma olhada aqui nesses suplementos, porque esses sim se justificam talvez a compra. Não que você não vai conseguir evoluir sem eles, você vai conseguir, mas com eles pode ajudar.